Eu nasci numa família bem estruturada. Meus pais não ligavam pra mim, viviam brigando. Meu pai vivia saindo pra beber com os amigos, minha mãe ficava em casa quando eu chegava, era muita confusão, muita briga. E eles não ligavam pra mim, eles me deixavam muito assim na rua. Eu vivia na rua, brincando com os meninos, com as meninas, e nisso eu acabei me envolvendo com pessoas erradas, eu acabei conhecendo pessoas erradas, coisas erradas. E com o passar do tempo, eu comecei a usar coisas erradas, se é que vocês me entendem, né? Não sei se eu posso falar aqui. E foi no meio dessas amizades que eu conheci o Galego. Um cara muito bacana, usava também os negocinhos, mas ele vendia. E assim, no começo eu não ligava muito pra isso. A gente começou a namorar e eu fui morar com um galego com 14 anos de idade. Sim, gente, a gente foi morar junto com 14 anos de idade e ele tinha 20. E a gente se gostava muito, muito mesmo. Tinha nossas brigas porque depois, com o tempo, quando a gente teve nosso primeiro filho, eu comecei a insistir pra ele parar de vender, pra ele viver uma vida normal, pra ele arrumar um emprego normal. Só que ele não queria largar. Ele falou que aquilo que era que botava comida dentro de casa, que aquilo que dava, que comprava o leite do garoto, que isso, que aquilo. E eu falei pra ele que tinha outras formas de ele manter a casa, de ele cuidar do filho dele, mas ele não queria, ele queria vida fácil. E a maior parte das nossas brigas era por isso, porque eu pedia pro galego sair disso e ele não saía. E eu também usava, a gente lembrando que eu também usava, mas não era muito, não era muito, ele também não, mas eu não vendia, eu nunca me meti com isso. Ele até tentou me colocar para trabalhar junto com ele, para vender também, só que eu não queria de jeito nenhum. E ele acabou me respeitando, ele não insistia muito. A gente, assim, era muito parceiro, ele me ajudava muito, ele me respeitava, ele não era violento e a gente se dava bem, só que nossas brigas eram por isso. E com o tempo a gente foi tendo mais filhos, só sei que eu tive 4 filhos com ele. E eu pedia, e era sempre pedindo, gente, sempre pedindo pra ele sair, mas ele nunca saía. Até que um dia o galego se meteu numa confusão, que até hoje eu não sei que confusão era essa, e apagaram ele, se é que vocês me entendem. E nisso a gente sofre muito, nossos filhos já estavam um pouquinho grandinhos, já entendia bem, já era muito apegado com o pai, gostava muito do pai, meus filhos sofreram muito a falta do pai. E eu me vi sozinha, porque eu nunca tive pai e mãe, pra falar a verdade, né? Sempre. Eu fui criada, bem dizer, nas ruas, né, gente? Porque meus pais me deixavam muito na rua. Eu ia pra casa o quê? Só pra comer e dormir, às vezes não tinha nem comida. Eu vivia na rua, na casa dos outros, e eu não tinha pai e mãe, eu não tinha uma relação boa com eles, eu não quis procurar eles. Então me vi sozinha e eu me vi ali, sabe, como mãe e pai, e eu tive que trabalhar, desenrascar, me virar nos 30 para cuidar dos meus 4 filhos, né, de 4 crianças. E eu tinha uma amiga que me ajudou muito nessa fase, gente, muito, muito mesmo. Ela sempre esteve ali do meu lado, nas dificuldades mesmo, duras, gente. Aí sim, eu considerava ela demais, gente, porque eu vi o quanto ela me valorizava como amiga, sabe? Eu vi o quanto ela era amiga de verdade, parceira mesmo, sabe? Para todas as horas, não só em momentos bons, mas ela tava ali, ó, comigo no pior momento da minha vida. Então eu valorizava demais ela. Comecei a trabalhar vendendo bala no sinal, que foi o que eu comecei a fazer. E foi aí que eu conheci, né, o Tiago. Ele também vendia bala no sinal. Ele também usava um negocinho, mas ele não vendia, tá? O trabalho dele era vendendo água e bala no sinal. E eu vendia bala. E a gente começou a conversar. Nisso a gente sempre se via lá no sinal, a gente conversava e tal, trocava uma ideia. Só sei, gente, que com 4 meses que a gente tava se conhecendo, né, que a gente tava se pegando, ele já foi morar comigo. Já foi, se enfiou logo na minha casa. E eu deixei, eu não disse nada, porque eu também gostava bastante dele. Ele me tratava muito bem, ele começou a me ajudar a manter a casa. Ele gostava muito dos meus filhos, ele nunca tratou meus filhos mal. Ele nunca fez nada com minhas filhas, não, ele super respeitava.
E jovem assim, mas muito responsável, sabe? Eu só sei que quando ele começou a morar comigo, essa minha amiga, que eu considerava muito, ela vivia na minha casa, eu vivia na casa dela. Só que quando ele começou a morar comigo, ela parou de ir na minha casa. Porque ela não gostava do Tiago. Ela não gostava dele de jeito nenhum, gente. Ela não conseguia engolir ele. Aí eu que vivia na casa dela. Porque assim, gente, a gente era muito parceira mesmo. E o Tiago, ele não gostava quando eu ia na casa dessa minha amiga. Ele ficava reclamando, ele ficava questionando, ele falava que a gente era muito grudada. E as nossas brigas se deu por conta disso. A gente começou a brigar por causa disso, por causa dessas coisas. A gente só brigava por causa disso, gente, porque ele não gostava que eu ia pra casa da minha amiga. Ele só queria que eu ficasse dentro de casa, trabalhando. Ele deixava eu ir pra qualquer outro lugar, mas pra casa da minha, quando eu ia pra casa da minha amiga, ele cismava. Aí, gente, eu não aguentava, porque eu valorizava muito a minha amiga e eu defendia ela com unhas e dentes. Até que um dia ele começou a falar que a gente tinha um caso, que a gente era sapatona. E nossa, quando ele começou a falar isso, gente, nossa, eu surtei. A gente partiu pra briga, assim, de agressão, sabe? Eu comecei a bater nele, ele começou a bater em mim por causa disso. E ele falou que não queria mais saber, que ia embora. E eu mandei ele embora mesmo, eu mandei ele pastar. E ele foi embora. Só que aí eu fiquei sabendo, gente, que ele tava espalhando pra todo mundo que eu tinha um caso com essa minha amiga. Como eu sou fortinha, né, alta e forte, ele é baixinho, magrinho. Nossa, eu também levava. Ele também não apanhava, não. Mas eu também não ficava por baixo, não. Gente, eu batia muito nele, muito mesmo nele. Mas aí, gente, ele ficou, sabe? Ele ficou com isso na cabeça que a gente tinha um caso, só que nunca a gente se envolveu, sabe, gente? Aí um dia, essa minha amiga me chamou na casa dela e a gente começou a beber. A gente começou a beber, as crianças estavam lá brincando e a gente começou a beber, e eu só sei que do nada, essa minha amiga, ela me puxou, começou a me puxar, eu tava sentada do lado dela no sofá, ela me puxou e tentou me beijar. E quando isso aconteceu, gente, eu dei um empurrão assim nela e falei assim, você tá louca? O que tá acontecendo aqui? Gente, eu fiquei tão assustada. E eu já tava bem, sabe, com a cabeça bem malzinha da bebida, sabe? Que a gente tinha bebido bastante. Ela ainda bebeu mais que eu, gente, ela tava mais bêbada do que eu. Só que aí ela continuou me puxando pra ela, me puxando, tentando, ela não falava nada, gente, nada. Ela só tentava me beijar. E eu só sei, gente, que eu consegui sair, peguei as crianças, consegui sair, fui pra casa. Eu só me lembro disso, eu me lembro de eu pegando as crianças e não me lembro de mais nada. Eu só sei que não aconteceu nada porque eu consegui, porque no outro dia eu acordei na minha cama com os meus filhos comigo. Então daí eu pensei, não aconteceu nada, não é? Só sei que no outro dia, de tardezinha, essa minha amiga foi na minha casa, como se nada tivesse acontecido. Não falou nada, não comentou nada e eu calada. Ela colocou o café pra ela, né? Porque ela tinha livre acesso na minha casa, eu tinha na dela também. Ela ficava, se sentia à vontade e eu também me sentia à vontade na casa dela. Ela colocou o cafezinho dela, começou a tomar e conversando comigo. E eu lavando a louça, varrendo a casa, calada, sem falar um pio com ela, um pio. Só sei que ela percebeu o climão, ela também não teve coragem de comentar sobre o que tinha acontecido e ela foi embora. E depois desse dia, a gente não se falou mais. Não se falou mais. O clima, sabe, não tinha mais clima entre a gente pra gente conversar. Aquela amizade que a gente tinha se perdeu. Não sei explicar por que, gente, se perdeu, sabe? Eu só sei que com o tempo eu e o Tiago voltamos. Que ele viu que eu e essa minha amiga, a gente não tinha mais contato, a gente não se falava mais. Ele perguntou o motivo e eu inventei lá uma desculpa. Eu só sei que até hoje ele não sabe o que aconteceu. Eu e o Tiago voltamos, ele voltou a morar comigo. E passado um tempo, essa minha amiga, ela saiu lá do bairro, foi morar em outro canto. E assim, gente, eu acho que faltou diálogo entre a gente, né? Eu acho que a gente, não sei, eu fiquei com vergonha, era pra eu ter conversado com ela sobre o assunto. Fiquei tão mal, gente, tão mal, que eu não quis comentar nada, não quis falar nada. E ficou por isso mesmo, nossa amizade acabou por causa disso. E eu fico meio assim, só de pensar que o Tiago tinha razão, né, que ela tinha interesse em mim,
porque ele vivia dizendo que ela tinha interesse em mim, eu não acreditava. E o pior é que ele tinha razão, realmente, aquilo que aconteceu, a bebida fez ela ter a coragem que ela não tinha quando ela estava sóbria, né? Quando ela não estava bêbada. E ele tinha razão. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Mais uma história real enviada por uma inscrita, sim, gente. O que vocês acharam dessa história, hein? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, pois o que ela falou é verdade. A pessoa, quando bebe, ela tem coragem. Tem muitos relatos aqui que mostram isso também, tá? Quando a pessoa bebe, tem coragem de fazer coisas que não faria e tem coragem de falar coisas que não falaria se tivesse sóbrio, se não tivesse com bebida na cabeça, não é? E se isso aconteceu, realmente é porque a amiga era afim dela, não é? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Curta, comenta, compartilha, se você for novo, clica aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação na opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!